Em um mundo distraído por prazeres passageiros, corações endurecidos e uma fé muitas vezes adormecida, surge uma pergunta que ecoa com urgência eterna. Você estaria pronto se Jesus voltasse hoje? Esta é a mensagem de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, sobre a realidade da volta de Cristo e o chamado urgente ao arrependimento, vigilância e santidade. Prepare-se para um dos sermões mais impactantes já pregados. Uma advertência solene, um chamado à esperança e um convite à preparação. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos enquanto ouvimos essa palavra. Amados, não existe verdade mais solene do que esta: Cristo voltará. A promessa foi feita por sua própria boca, confirmada pelos anjos, reafirmada pelos apóstolos e gravada com letras de fogo em cada página da profecia. Porém, o que me assusta não é a certeza da volta, mas o sono profundo da igreja diante dela. Vivemos como se tivéssemos séculos garantidos, enquanto o Senhor pode voltar antes do próximo nascer do sol. O Filho do Homem virá como ladrão de noite, e quem pode prever a hora em que o céu se rasgará e a trombeta soará? As Escrituras nos exortam: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa ignorância divina deveria nos levar à constante vigilância, e não ao descuido. Não sejamos como as virgens loucas que, embora convidadas, não estavam preparadas. Quantos entre nós têm lamparinas sem azeite? Quantos professam a fé com os lábios, mas negam-na com a vida? Não será o retorno de Cristo um terror para os desatentos e hipócritas? Que Deus desperte os que dormem no banco da religiosidade morta. Porque a volta dele não é poesia apocalíptica, é realidade iminente. Pense nisso: se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? Ou sua alma seria pega de surpresa, mergulhada no pecado, distraída com vaidades e sem arrependimento genuíno? Bem-aventurado é o servo que, quando o Senhor vier, for achado fiel. Há algo profundamente revelador na maneira como vivemos quando pensamos que temos tempo. O pecador adia o arrependimento, o crente negligente adia a santidade e a igreja morna adia o zelo. Mas o Senhor vem sem aviso, e não haverá segunda chance após o soar da trombeta. Imagine o céu se abrindo, o som da trombeta ecoando pelos 4 cantos da terra, os mortos ressuscitando e o Rei dos Reis descendo em glória com seus anjos. Quem poderá permanecer de pé? Aqueles que o esperam com fé viva e corações purificados, ou aqueles que zombaram de sua demora e viveram como se ele jamais voltasse? A volta de Cristo é tanto uma esperança quanto um julgamento. É um alívio para os que sofrem e um terror para os que persistem no pecado. Ele virá como juiz justo, e será nesse tribunal eterno que cada intenção, cada pensamento, cada palavra será trazida à luz. O fogo provará a qualidade de cada obra. Se você não ama a vinda de Cristo, é porque seu coração ainda está preso ao mundo. Examine-se. Ore como quem espera, viva como quem crê e pregue como quem sabe que o tempo está próximo. Não há neutralidade possível no retorno de Jesus. Ou você será encontrado entre os remidos, ou entre os que choram e rangem os dentes. Ele separará as ovelhas dos bodes, os fiéis dos infiéis, os que vivem pela fé dos que vivem para si. E essa separação será eterna. As oportunidades de arrependimento que hoje ignoramos não estarão mais disponíveis. O altar de misericórdia será substituído pelo trono de julgamento. O Cristo sofredor que hoje chama com graça será o Cristo glorificado que julgará com poder. Que aviso mais grave pode haver do que este? Virá o Senhor daquele servo em dia em que o não espera e em hora que ele não sabe. Irmãos, não deixem o mundo entorpecer sua alma. Não se distraia com os banquetes de Herodes enquanto o noivo se aproxima. Seja como a noiva que se prepara, que se purifica, que anseia pelo encontro. E quando ele vier, que você não seja achado nos caminhos largos da carne, mas nos estreitos da cruz. Que a vinda de Cristo não seja uma interrupção, mas o cumprimento da sua esperança mais ardente. Meus amados, há uma tragédia silenciosa nas igrejas de hoje. Falamos da volta de Cristo, mas vivemos como se ele jamais voltasse.
cantamos sobre o céu, mas corremos atrás da terra. Oramos pela vinda do reino, mas estamos mais ocupados com nossos próprios impérios. Que contradição horrenda! Não é de admirar que tantos estejam frios, apáticos, inertes diante da glória que se aproxima. Se Jesus realmente voltasse hoje, quantos estariam embriagados com os prazeres passageiros, cheios de orgulho, cobiça ou impureza? Quantos estariam negligenciando os pobres, ignorando os perdidos e zombando da santidade? A volta de Cristo será como um clarão em meio à escuridão, revelando quem realmente somos quando pensamos que ninguém está olhando. A vigilância cristã não é medo apocalíptico, mas amor por aquele que há de vir. É uma vida de consagração, oração constante e zelo pelo Evangelho. É manter a lâmpada acesa enquanto o mundo dorme. É desejar mais a face de Cristo do que os aplausos dos homens. Deixe-me perguntar novamente, com toda a solenidade que o momento exige. Você está pronto para encontrar o seu Senhor? Não em teoria, mas na prática. Porque Ele virá, e o tempo para se preparar é agora. Há no retorno de Cristo uma glória tão tremenda que os céus e a terra estremecerão. Os reis da terra tremerão, os poderosos cairão, os orgulhosos serão humilhados. E os santos, aqueles que perseveraram até o fim, serão exaltados com Ele em glória. A eternidade será revelada em um instante. Não é uma fantasia espiritual, mas uma realidade prometida por Deus. E Deus não mente. Ele prometeu julgar o mundo com justiça. Prometeu restaurar todas as coisas. Prometeu recompensar cada lágrima, cada sacrifício, cada obediência secreta. Sua volta é a esperança do crente e o pavor do ímpio. Mas não se engane. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e ouvirão a sentença mais trágica que um ser humano pode escutar: nunca vos conheci. A familiaridade com o nome de Cristo não substitui a comunhão com Cristo. As obras públicas não substituem o coração arrependido. A volta dele revelará os segredos do coração de cada homem. Portanto, examine-se com temor. Deixe o Espírito Santo sondar seu íntimo. Clame a Deus que arranque toda a aparência de piedade e o revista com a realidade do novo nascimento. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu vos imploro como quem ama vossas almas. Não brinquem com a eternidade. Vocês podem zombar agora, podem duvidar, podem se distrair, mas quando Cristo vier, não haverá mais escapatória. As portas da graça se fecharão como as da arca no tempo de Noé, e será tarde demais para entrar. Quantos estão confiando em uma religião herdada, em um batismo antigo, em uma membresia formal de igreja? Tudo isso será palha no grande dia. A única coisa que permanecerá será: você nasceu de novo? Você ama a Cristo? Você espera sua vinda com alegria ou com temor? A volta de Cristo será a maior revelação da verdade. As máscaras cairão, as intenções serão expostas. Os segredos trarão condenação ou recompensa. Ele virá com olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Nenhuma fachada resistirá diante de sua glória. Ó, despertem, estejam prontos. Que vossa vida seja um altar vivo, uma espera ardente, uma fé inquebrantável. Porque quando ele vier, não haverá tempo para arrependimentos, apenas veredicto. Mas deixem-me falar aos santos, aos cansados, aos perseguidos, aos fiéis. Animem-se. A volta de Cristo é vossa coroa. O mundo pode desprezar-vos, mas o Senhor virá buscar-vos como sua noiva amada. Nenhuma lágrima terá sido em vão. Nenhum sofrimento terá sido ignorado. Nenhum ato de amor ficará sem resposta. A volta de Cristo é a esperança que sustenta o mártir na prisão, o missionário nas selvas, o idoso no leito, o jovem no combate espiritual. É o fim da dor, da morte, do pecado. É o começo da eternidade gloriosa. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e dirá: Bem está, servo bom e fiel. Não desanime, igreja. O noivo virá. Ele não se esqueceu de nós. Ele não tardará. E quando o virmos, será como ele é, em glória, majestade e amor infinito. Que visão gloriosa! Que promessa bendita! Viva com os olhos no céu e os pés na terra. Trabalhe como quem semeia para a eternidade.
E quando ele vier, que você seja achado como uma lâmpada brilhando no escuro. Portanto, irmãos, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não deixem para amanhã o que pode selar o destino eterno de vossas almas. Não confiem na demora aparente, pois o relógio de Deus não falha. A trombeta soará, e quando ela soar, será tarde demais para decisões, confissões ou mudanças. Só restará aquilo que você construiu: palha ou ouro, fingimento ou fé, vaidade ou verdade. Você está pronto? O juízo não é um mito. O céu não é uma lenda. O inferno não é uma metáfora. Tudo isso é real e eterno, e se aproxima mais rápido do que imaginamos. Não é hora de brincar de religião, mas de clamar por salvação. A volta de Cristo é o grande separador da história humana. E o seu destino eterno depende de como você responde a essa verdade hoje. Arrependa-se, creia, consagre-se, vigie, porque ele virá. Cristo está voltando. E essa não é uma frase religiosa. É uma realidade que nos confronta com urgência. A trombeta pode soar a qualquer instante. E quando ela soar, a eternidade começará para todos. Charles Spurgeon pregou essa mensagem com lágrimas nos olhos e fogo no coração. E hoje, o Espírito Santo te chama ao mesmo arrependimento, à mesma fé, à mesma vigilância. Você está pronto? Se essa palavra te despertou, compartilhe com outros. Pregue, ore, viva como quem crê que o Rei está voltando. E se ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora. Não há tempo a perder. Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de fé, verdade e esperança. Até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus.